Quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é Mateus 13, 10-17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Por que é que lhes falas em parábolas? Ele respondeu-lhes: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois ao que tem, dar-se-á e terá em abundância, mas ao que não tem, tirar-se-á até o que tem. Por isso lhes falo em parábolas, porque olham, mas não veem, ouvem, mas não escutam nem compreendem. Cumpre-se neles a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos sem compreender, olhareis com os olhos sem ver, porque o coração deste povo tornou-se insensível. Tornaram-se duros de ouvido, fecharam os olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, nem se converter para que eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Bem, a passagem responde a uma pergunta feita a Jesus. Perguntam-lhe por que ensina utilizando parábolas, e Jesus dá uma resposta um tanto misteriosa. Diz-lhes que a eles foi dado conhecer o reino de Deus, mas a outros não. Como é que a tradição da Igreja compreendeu esta passagem? Bem, por um lado, há uma parte mais fácil de entender, e é o facto de Jesus usar parábolas para se adaptar à capacidade do ouvinte. Explicava aos discípulos de forma mais clara porque tinham fé e desejavam compreender. E Jesus dava-lhes exemplos para que fosse mais pedagógico, mais facilmente compreensível. Alguns padres da Igreja dizem também que, ao falar em parábolas, Jesus suscitava, estimulava a curiosidade de alguns que assim queriam conhecer melhor. Bem, isso creio que entendemos mais facilmente. Mas também nas palavras de Jesus se diz que as parábolas não apenas revelam, mas também ocultam. Revelam, mas ao mesmo tempo ocultam, conforme a disposição do ouvinte. Se a disposição do ouvinte for de querer conhecer a Deus, as parábolas são reveladoras. Mas se a disposição do ouvinte não for a de conhecer a Deus, as parábolas acabam por ocultar. Obviamente, é como se aqueles que decidiram livremente endurecer o coração, Deus os respeitasse na sua decisão trágica, falando-lhes em parábolas e de forma que não compreendem. Santo Tomás de Aquino diz, no século XIII, a uns se fala em parábolas para que Deus se revele e a outros para que Deus se oculte. Não porque Deus atua de forma injusta, mas porque tem uma disposição na sua sabedoria divina, de modo que a cada um seja dado conforme o que procura. A quem procura a verdade, ela é dada, e a quem, interiormente, a rejeita, ela é escondida. E assim as parábolas distinguem os verdadeiros discípulos, os que procuram, daqueles que são ouvintes superficiais. E a passagem é um aviso espiritual para cultivarmos a fé, para termos fome e sede de conhecer a Palavra de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.